Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho o prazer de estar aqui hoje gravando com o Carlos Toledo Júnior, famoso Juninho, para quem é mais íntimo, que eu não sou, vou ficar. E ele é psicólogo, ele tem umas dicas bacanas para trazer pra gente. Eu vou deixar o Carlos aqui se apresentar e dizer aí quem ele é pra gente. Bom, já falou meu nome, né? Sou o Carlos Toledo, sou formado em Psicologia pela Faculdade Anhanguera, né? O Campus 3 de Campinas. Trabalho tanto com a parte clínica quanto com a parte organizacional atualmente. E vamos hoje falar um pouco de saúde mental, né? Alguma coisa que é tabu em alguns locais, as pessoas têm um certo preconceito e a gente vai desmitificar algumas coisas hoje. Legal, bacana. A gente vê que hoje é muito fácil, né? As pessoas falam assim como se fossem íntimas da ansiedade, depressão, estresse. Virou meio jargão, mas isso daí cara, são áreas importantes, são doenças que precisam ser realmente tratadas, ter uma orientação profissional, né? E assim, a gente trata aqui do mundo de negócios, do pequeno empreendedor, daquele cara que move a economia aquele pequenininho, os passinhos de formiga, né? Como que isso daí afeta o mundo de negócios, o cara que está querendo empreender, montou um negócio, tá sofrendo de ansiedade por conta do negócio. Como é que você vê isso hoje? O que a gente pode fazer para trabalhar isso, Carlos? Bom, essa resposta ela tem que ser separada em algumas partes, né? A primeira parte que você fala que as pessoas são um pouco íntimas, né, de problemas psicológicos em geral, me parece que é um pouco romantizado algumas coisas. Então, o brasileiro ele gosta de contar vantagem de coisas ruins. Isso é um fato. Você fala, cara, eu tô com uma dor nas costas. Nossa, mas eu dei um jeito outro dia. As pessoas começam a querer dizer que elas estão sempre pior. E na questão de saúde mental, me parece que também tem um pouco disso. Tanto para se descuidar, tá? E falar, não, mas eu sempre tive isso. Não, ansiedade, não, mas eu sempre tive isso daí. Para mim desde criança eu sou assim. Opa, isso é normal? Eu tenho um problema desde criança e não trabalhar isso? Então, quer dizer, se eu fosse diabético, eu tivesse nascido com diabetes, é normal eu cortar o meu pé? É normal eu perder a visão e não tomar insulina? Então, a saúde mental é um pouco descuidada. As pessoas, elas tentam... não sei, por alguma forma, elas acham até bonito dizer que tem algumas coisas, né? Não, mas depressão também tive. Mas isso daí... Não, isso daí passou, tá? Então, é algo que as pessoas elas trazem enraizadas e acabam dificultando muito a qualidade de vida. Porque a saúde mental ela é uma construção, tá? Ninguém melhora de um problema da noite para o dia, tá? Você começa a mudar hábitos ou você mantém hábitos para você se manter saudável. Tá? E quando a gente fala também, né, da pessoa que ela está começando um negócio, do empreendedor, da pessoa que ela quer ter um sucesso em alguma área, né? É realmente algo complicado, porque você começar uma coisa nova te gera insegurança. Tudo que você vai caminhar no escuro, ele te gera uma incerteza. Ele vai te gerar uma sensação de, cara, será que eu estou fazendo certo? Será que, e se eu errar, as pessoas vão rir de mim? Eu vou ser um fracassado? O que vai acontecer comigo? Ou seja, o medo do fracasso muitas vezes faz com que as pessoas não tentem. Né? Medo de fracasso. O medo do fracasso. Eu não me recordo agora qual que é, né, o grupo de operações especiais, eu acho que é um da Inglaterra, que o lema deles é quem ousa vence. Então, olha que uma frase simples, né? Mas quem ousa vence. Tem aquela em grego também, fortis fortuna adiuvat. O que significa essa? A sorte favorece os bravos. Exatamente. Ou seja, você pega... Ninguém monta alguma coisa e já começa a ter sucesso da noite pro dia. A primeira coisa que você precisa ter é iniciativa. Certo. Ou como algumas pessoas falam, tem que ter culhão para começar alguma coisa. Tem que ter ali, força de vontade. É um clichê que muitas pessoas usam, mas que é um fato. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, cara, toma aqui uma empresa, toca ela para mim. Se você não tem uma ideia e você não coloca isso no papel e você não corre atrás, cara, ninguém vai fazer para você. Isso é para tudo. Fazer uma faculdade, é você montar um negócio, é você abrir uma própria loja, qualquer coisa interessa. Se você não tiver iniciativa para fazer aquilo, cara, ninguém vai fazer para você. Então, é interessante, assim, do que você falou, se preparar para aquilo que você está querendo fazer, aquilo que você está se propondo fazer, conhecer também, certo? Tiago, é assim,
tem uma frase famosa no mundo dos negócios que diz assim, não existe almoço grátis. Né? Certo. O almoço grátis, na verdade, é o conhecimento. Tá? É ele que vai fazer o que a gente chama de mitigação de risco. Você pega qualquer coisa que você for fazer sem conhecimento, a chance disso dar certo é ínfima. Eu vou te dar um exemplo. Durante a faculdade, vários colegas começaram e não terminaram. Aí você conversa com alguns deles depois, por que você não terminou? Não, eu estava vendo se eu ia gostar de psicologia. Não sei o que fazer ainda, eu comecei um semestre e parei. Cara, pensa um pouco o que é isso. Você pega uma pessoa que não sabe que curso vai fazer, ela vai gastar 6 meses da vida dela, vai gastar quase 10 mil reais, que é mais ou menos isso, que vai ser um semestre, né, de faculdade particular, e ela desiste. 10 mil reais jogado fora e 6 meses da vida dela que ela poderia aproveitar com algo positivo. Mas e aí, o que essa pessoa podia fazer? Aí você vai lá, procura uma atividade de orientação acadêmica, por exemplo. Procura um psicólogo, fala, você faz isso? Trabalha com isso? Trabalha. Aí o cara vai te fazer uma série de atividades onde ele vai ver pelo seu perfil psicológico o que você pode estar fazendo, que você tem mais habilidade, o que você tem naturalmente de maior facilidade. Ou seja, você elimina um rol de coisas que você não tem facilidade, que seria mais custoso para você, e você foca naquilo que você tem afinidade, que é natural seu, tá? Que é natural seu. Fica muito mais fácil. Ou seja, se eu começo alguma coisa sem conhecimento, a chance de eu perder tempo e dinheiro é muito grande. Entendi. E o dinheiro é o que menos importa nessa verdade, nessa realidade. Porque o dinheiro você ganha de novo. E o seu tempo? Você não ganha mais. Você pode pegar todo o dinheiro que você tem hoje na conta do banco, você não consegue comprar 1 minuto de vida. Então, a psicologia, ela consegue dar orientação para esses novos empreendedores. Novos empreendedores ou até pessoas que não sabem para que lado ir numa carreira, por exemplo. Tá? Então, quando você fala de empreendedorismo, a gente fala de vários fatores psicológicos que podem ser também algumas coisas que você vai se auto-sabotar. Uma falta de confiança, uma impulsividade no negócio. Tem pessoas que têm um talento gigantesco, mas um ato impulsivo pode acabar com a carreira dela. Uma frase mal falada vai acabar com a carreira dela. A gente viu isso acontecer recentemente. A gente vê acontecer recentemente, exatamente, né? Um caso bem, bem atípico. Então, assim, se você não tem o conhecimento, o autoconhecimento sobre isso, você vai se colocar em situações que vai te colocar enrascada. O seu maior problema vai ser você mesmo. Tá, mas aí você tem... Hoje, com o advento da internet, as coisas estão muito mais rápidas, as informações estão mais rápidas. Você fala assim, cara, vou montar um negócio ali para mim. Sei lá, vou vender churrasquinho na porta da faculdade, né? E assim, há 2 anos atrás, se falasse que uma pandemia ia parar tudo, ninguém ia acreditar, né? Hoje você fala, pô, e se acontecer alguma coisa, se tiver um negócio parecido, pô, essa pandemia foi embora, eu devo montar meu negócio ou não? Ou e se eu for roubado, né? Ou tá tendo uma guerra lá no fim do mundo, lá na Ucrânia, na Rússia... E a gasolina subiu aqui. A gasolina subiu aqui, sim, né? Pô, o custo do meu churrasquinho vai subir também. E aí você fica aquele medo de tentar fazer um negócio fluir. Né? Como é que a gente trabalha isso daí? Como é que a gente trabalha esse medo? Esse medo é normal ter, certo? Esse aparelho aqui, ó, que todo mundo tem um semelhante, tá? Ele deve ter mais ou menos hoje, eu chuto baixo, tá? Chutando para baixo, umas 2.000 vezes a capacidade de processamento da espaçonave que levou o homem para a Lua. Tá? O computador da Apollo 11 era muito inferior a isso daqui. Perfeito. E aí você tem uma infinidade de locais que você pode acessar a informação através disso que você carrega no bolso. Tá? E a gente despende um tempo gigantesco com rede social. Vendo pessoas felizes, vendo alguém na praia, vendo coisas aleatórias, meme, por aí vai. Quando você me joga um problema desse, cara, eu vou começar um churrasquinho e eu tenho medo de tal coisa. Primeiramente, é você descobrir se esse medo ele tem um fundamento, tá? Qual que é a chance dessa pandemia voltar? Opa, pera lá, deixa eu ver isso daqui. Eu vou numa mídia independente, vou verificar se aquilo é razoável, se é o momento apropriado. Eu posso estar buscando conhecimento sobre isso para saber se é viável naquele momento. Ou eu posso montar alguma coisa que seja um delivery, eu faço na minha casa, alguém entrega. Olha só, eu estou fazendo o mesmo produto. Mas eu estou me sentindo mais seguro nesse momento em fazer e entregar do que fazer na rua e vender com as pessoas. Eu posso estar lucrando menos, mas é uma metodologia. Ou seja, eu busquei conhecimento daquilo, trabalhei a minha mente para ter uma segurança naquilo, mesmo que lucrando menos, e toquei o barco. Então, o que vai fazer a diferença é o quanto que você vai buscar de segurança para si, o quanto que você vai se empenhar em conhecer aquilo para diminuir a sua ansiedade.
Agora, se eu começo alguma coisa, como eu falei para você agora há pouco, sem um conhecimento daquilo, a capacidade daquilo dar errado pelas minhas próprias mãos mesmo é muito grande. Não precisa nem de uma guerra. É só eu não saber fazer um fluxo de caixa. É só não saber mexer com dinheiro de uma forma eficiente, não ter estudado o básico, educação financeira, que eu vou perder todo o meu dinheiro. Eu não vou saber precificar Seu produto. o meu produto, entende? Então, você entender que tal. Primeira coisa que seria de conhecimento pessoal é saber que eu não entendo daquilo e buscar conhecimento. Você falou do fazer em casa, né? Por conta dos riscos da pandemia e tudo mais, né? Tem uma história que eu conheci, né? Um camarada num condomínio grande ali em Hortolândia, ele começou a fazer lanche em casa. Então ele fazia hambúrguer gourmet, pegava a churrasqueirinha dele, no fundo da casa dele, preparava os hambúrgueres ali e vendia dentro do condomínio. E foi o que salvou ele ali vendendo dentro do condomínio. Então ele tinha um negócio, não precisou ir pra rua, né? Ele achou uma solução. Ele, cara, vou fazer hambúrguer gourmet. Ih, pandemia, tudo fechado. Vou fazer pra entrega. Foi o que você colocou agora do churrasquinho. Esse camarada fez dentro do condomínio dele e vendia pra caramba. O que eu acho interessante é você entender que qualquer negócio que você vai abrir, você está vendendo uma solução de um problema. Você tem esse aparelho, eu não tenho. Eu preciso de um, você tem para vender, você sanou meu problema. Eu quero comer hambúrguer, tá tudo fechado. Eu preciso resolver o problema das pessoas que querem comer hambúrguer. O que vai fazer a diferença geral, né, entre talvez o sucesso e o fracasso é você entender como que as pessoas elas pensam sobre os produtos que elas querem. Qual que é o formato disso? Eu quero um hambúrguer que ele chegue espatifado, eu quero uma embalagem apropriada. Eu tenho que primeiro conhecer as questões psicológicas daquele público que eu tenho. Então, a coisa ela pode ir um pouco mais a fundo. Então, eu estudar o público ao qual eu vou vender. Eu saber qual que é o nível padrão de vida das pessoas daquele condomínio. Eu buscar o básico de informação sobre aquilo vai facilitar a minha vida. Talvez eu vou saber que se eu colocar num papelzinho simples, não vai agradar aquela pessoa que espera um produto melhor. A não ser que ela conheça a qualidade do meu produto. Tem coisas que eu... Ela já sabe. Exatamente. Tem coisas que eu não compro mais bonito, mas eu conheço pela qualidade daquilo. E eu acredito que todo mundo, se você for pensar em alguma coisa da sua casa, você fala, isso não é bonito, mas é bom. Esse cara aqui, ele é estranho, mas ele presta um bom serviço. Ah, mas ele tem tal vício. Mas o cara é muito bom no que faz. Então, a gente vai sempre pensar naquilo que nos favorece. Então, quando a gente fala de psicologia, muitas vezes se conhecer e se conhecer os mecanismos, né, os fenômenos que a pessoa que agrada a ela. O que é que agrada as pessoas? É uma embalagem bonita? É um sabor bom? É um preço razoável? Cada local que você for montar um negócio vai ter uma característica própria. Mas aí a gente tem, voltando a insistir assim nos medos, né, das pessoas, né? Então a gente falou do medo de começar um novo negócio, o medo da pandemia, o medo da violência. Então você fala assim, a minha solução é fazer delivery, né? Mas o medo continua ali. O cara vai fazer o delivery, mas ele continua com medo, né? Como é que você faz? Como é que a gente pode começar a buscar formas de tratar? Porque assim, o medo impede as pessoas de realizarem, de conquistarem, de vencerem. O medo excessivo atrapalha. É uma grande corrente. O medo excessivo atrapalha, a gente sabe disso. Ele tem que ser dosado, aquilo que a gente estava conversando. Ele tem que ser dosado, a medida certa. Você não pode ser nem muito medroso, e nem muito medroso e nem muito valente, né? Você tem que ter um nível de dose, assim. E como é que a gente consegue identificar isso daí e falar, cara, isso daqui está atrapalhando? Esse medo excessivo meu está atrapalhando de evoluir na minha vida pessoal, profissional. Como é que a gente consegue identificar isso daí e, sei lá, até buscar uma ajuda? Eu vou falar como que eu trataria um paciente com algo parecido, tá? A primeira coisa que o psicólogo ele vai buscar é assim, de onde que veio esse medo? Existe um trauma disso? Você tinha um negócio antes que faliu por causa desse mesmo problema? Ou isso surgiu depois de um receio de você falhar, tá? Depois eu começaria a buscar na sua vida passada, o que é que gerou esse receio? Pode ser que você nunca teve um medo, ou pode ser que alguma coisa lá atrás te gera isso de uma forma potencializada agora, tá? E aí, eu vou começar a fazer algumas indagações para você, para confrontar se você tem reais motivos para esse medo. Então, por exemplo, se eu tenho medo de aranha, e eu vejo uma aranha lá no cantinho ali, eu posso ficar tenso. Agora, se eu não conseguir ficar nesse ambiente com aquela aranha pequenininha ali no canto, opa, alguma coisa a gente precisa trabalhar aqui. Então, o ter medo não é problema. O medo ele vai te deixar vivo. Lá, quando nós morávamos nas cavernas, né, o ser humano era ainda, né, não conhecia o que conhece primitivo, você ouvia o rugido do leão, opa, é esse medo que te gerava adrenalina no corpo que te deixava atento. Então, você fala, pera lá, tô correndo risco, tá?
Então, o medo, ele te mantém vivo. Agora, o medo excessivo, ele vai te paralisar. O medo excessivo, ele vai te gerar uma série de fenômenos que ele vai te retroagir e não vai te deixar agir. E o buscar ajuda para isso vai ser interessante. O profissional de psicologia, nesse momento, ele teria a função de não só investigar, mas confrontar você em diversos aspectos, para que você chegue à conclusão de que aquele medo não faz sentido. Entendi. Eu nunca vou falar para você assim, Thiago, o seu medo é irracional. Mas, se aquele medo realmente foi irracional, você vai ter que chegar por conta própria. Porque eu posso mostrar que ele é racional 10 vezes. Se você não entende que aquilo não existe, motivo para aquilo, você vai continuar acreditando que aquilo é real, que aquilo é fato. Se você não chegar por conta própria, não adianta. Por isso que o psicólogo, ele não dá dicas. Fala, o psicólogo é um conselheiro. Não, mentira. Isso é uma mentira. Ele vai fazendo perguntas com gatilhos para que possa- você possa pensar E refletir sobre aquilo. Legal. Uma coisa que eu acho, para mim, me faz ganhar um dia. É quando eu chego numa sessão de psicoterapia com o paciente e o paciente fala assim, eu estive pensando no que a gente falou semana passada, cara, isso já... Ó, excelente. Ganhou. Porque esse cara, ele tá fazendo psicoterapia. Ele não está apenas frequentando a clínica, ele está fazendo psicoterapia. Ele está refletindo sobre os problemas dele e sobre aquilo que foi proposto. Essa é a atividade do terapeuta. Muitas vezes o terapeuta ele passa a ser uma espécie de provocador. Um provocador de quê? De reações, de pensamentos. E é isso que vai fazer com que ele descubra que talvez aquele medo não faz sentido. Ou que aquele medo ele pode ser contornado. Ou que aquele medo tem uma saída. Que aquele medo é irracional. E por aí vai. Então, é mais ou menos essa a linha que o terapeuta ele vai seguir numa situação dessa. Interessante. Então, assim, existem algumas ferramentas, né, dentro da psicologia que pode ajudar o empreendedor, o pequeno empresário, aquele cara que quer começar a fazer um negócio, a destravar. Exatamente. Tem algumas ferramentas que você vai destravando esse camarada. E assim, quando a gente fala de destravar, a gente pode abrir um leque para diversas interpretações. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que ela quer lidar com vendas, mas ela será tímida. Mas ela quer vendas. Ela quer porque alguém falou que aquilo é bom. Pode ser que ela não tenha o autoconhecimento das suas habilidades. E através de algumas ferramentas típicas de psicologia, como testes ou atividades, né, própria da função, isso pode mostrar para a pessoa que ela tem que desenvolver alguma habilidade que talvez hoje ela não tenha. Legal. Então, se eu quero, por exemplo, ser um artista plástico e eu vejo num teste que essa pessoa é extremamente rígida e que ela gosta de coisas totalmente quadradinhas, que não saia da rotina, qual que é a chance de uma pessoa que tem uma criatividade de formular coisas novas ser um bom artista plástico? Ela pode até ser no futuro, mas ela tem que desenvolver essa habilidade, tá? Então, é algo que ninguém é incapaz de fazer qualquer coisa, de alguma coisa. Você pode desenvolver aquela habilidade. Vai exigir mais esforço? Vai. Mas a gente não nasceu quadrado, né? Não dá para desenvolver qualquer coisa. Perfeito. E assim, hoje existem várias campanhas, né, de prevenção de suicídio, né? É um tema, assim, que o pessoal tem trabalhado bastante isso daí, porque bem daquilo que a gente está falando, ansiedade, estresse e tudo mais, uma doença vai levando a outra, né? Lembrando que isso daí não são sintomas normais. Isso daí são sintomas que começou a prejudicar, aquilo que você falou, começou a prejudicar a tua vida, você precisa buscar uma ajuda Sim. com relação a isso, certo? E assim, a psicologia hoje, ela tem algumas ferramentas para ajudar a prevenir, a identificar, porque você vê assim, caso de gente que investiu todo o dinheiro num determinado negócio, perdeu o dinheiro, aí o cara achou essa solução ruim, né? A solução que ele achou para ele naquele momento foi essa, cometeu um suicídio. E como que, assim, os amigos podem identificar alguns sinais, micro sinais e ficar de olho naquele colega, tá? Fala assim, vamos ficar de olho, dar uma atenção para esse caso aqui, para não acontecer, perder vidas. Tá. Esse é um assunto que ele tem muitos paradigmas, né? As pessoas falam assim, fulano tá querendo chamar atenção. Isso daí é falta de tal coisa, né? Quando é mulher, né? Isso é falta de tal coisa, né? Alguma coisa pejorativa fala sobre isso. A verdade é que a saúde mental, ela é uma construção, tá? E é tão difícil quanto ter músculo, cara. Quanto ser forte, tá? Você pega uma pessoa que ela é fisiculturista, ela não começou ontem a treinar. É algo que ela constrói há muito tempo. É alimentação, é um sono bem dormido, é um suplemento e por aí vai. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma série de fatores que, se eles forem descuidados, isso vai gerar lá na frente, possivelmente, uma doença, um adoecimento, e aquilo pode gerar um suicídio. Tá?
Então, por exemplo, se eu começo a descuidar da minha saúde, não estou dormindo bem, vou deixando. Aí também, nesse meio tempo, eu começo a me envolver num segundo relacionamento. Aí eu tenho a minha família, mas eu também tenho uma mulher ali e tal, e aí a minha mulher começa a desconfiar, isso começa a gerar um transtorno na minha casa, briga, aí daqui a pouco eu começo a me enfiar em dívida, porque agora eu tenho outro relacionamento, eu quero mostrar uma postura que eu não tenho, ou seja, eu vou me colocando em situações que vão me desgastando. Se eu não paro, se não tem alguém, né, para chegar e falar assim, opa, calma, dá um tempinho aí, vamos olhar a sua vida, como é que tá? É bem provável que em algum momento esse adoecimento ele vai gerar um transtorno tão grande na sua vida que você vai olhar e vai falar, cara, como que eu cheguei aqui? Entende que tanto a saúde mental ela é uma construção, quanto o adoecimento ele é uma construção. O que as pessoas precisam começar a notar eu não estou numa construção de um adoecimento, eu não estou numa rotina de trabalho que está me adoecendo, eu não estou num relacionamento que está me adoecendo, eu não estou em uma atividade laboral que aquilo ali está deixando eu muito pior do que eu era antes, tá? E aí, quais são esses sinais que eu estou adoecendo? Será que eu não estou dormindo mal? Eu acordo com aquela sensação de cansaço? Será que eu não estou tendo sonhos constantes com aquela situação que está me gerando um transtorno? Será que eu não estou perdendo peso, eu estou perdendo apetite? Ou seja, eu estou aos poucos tendo alguns sinais que são físicos. Olha que interessante, eu estou perdendo peso. Fala. O corpo fala, o corpo grita. O corpo grita, tá? Eu começo a ter postagens nas minhas redes sociais mais depressivas. Então, eu que sou sempre brincalhão, sempre faço piadas de tudo, aí eu começo a postar uma foto mais reflexiva com uma frase meio estranha. Aí eu vou lá no meu WhatsApp, eu posto um status de total descontentamento com uma frase que é estranha, que me gera uma sensação de despedida. Ou seja, existem alguns comportamentos que a pessoa que ela está à beira, né, de tirar a própria vida, ela tem. Ou seja, ela começa a se despedir das pessoas. Ela agradece as pessoas que foram boas para ela. Ela começa a ter uma série de fenômenos com ela que é algo que é um padrão, digamos assim. Apesar de ser um sentimento de angústia para ela, isso segue um padrão. E aí, se eu estou atento a essa pessoa, se é uma pessoa próxima, eu falo, opa, pera lá, o Carlos não está bem. Vou chamar ele para conversar. Ô, Carlos, tudo bem? Como é que tá as coisas? Tá precisando de ajuda? O que eu posso fazer por você? Na verdade, as pessoas elas acham que eu preciso estar atento, né? Tipo, viu, você tá bem? Não, fala comigo, eu vi que você não tá bem. Isso não é legal. O interessante é que você se deixe à disposição da pessoa. Você olhe para ela... Mostra que você está disponível se ela precisar de alguma coisa. Exatamente. E ela tem que se sentir importante. Ela tem que sentir ali que ela tem uma finalidade nessa vida. Que alguém notou para ela, que alguém olhou para ela e percebeu isso. Porque a pessoa, muitas vezes, numa situação onde ela já está cogitando o suicídio, ela acredita que ninguém mais se importa com ela, que a vida não faz mais sentido, que a única solução para ela é tirar a própria vida. E aí, a gente não... nenhum suicida, ele pensa em se matar. Nenhum. O suicida, ele quer acabar com o sofrimento. O sofrimento é tão intenso... Legal. Que ele... Isso é uma informação bacana, porque assim, as pessoas confundem isso, né? Pô, o cara tirou a própria vida. Não, ele queria acabar com o sofrimento. Exatamente. É legal isso. Aí existe aquele julgamento. É legal ter essa... Não é legal isso, é legal ter essa ideia, né? Sim. Demonstrar isso daí. Imagina como que essa pessoa está para ela cogitar tirar a própria vida. Tá? Como que isso estava atormentando ela. Porque ninguém acorda, opa, 7h30, aí ele vai lá, abre o aplicativo do banco, opa, tem dinheiro. Aí, tô com a vida ganha, o carro tá limpo, vou me matar. Ninguém faz isso. Isso é uma coisa que vem acontecendo. É uma coisa que vem acontecendo. E essa pessoa, ela dá sinais, tá? Ela dá muitos sinais, tá? Teve um caso do primeiro podcast nosso, que foi com o Thiago, que ele passou, durante a pandemia, ele vendeu balinha no semáforo para poder sustentar a família. E ele contou um caso pra gente que, assim, se fala de sinais, né? Eu falei, pô, Thiago, conta um caso que marcou aí pra você. Ele falou, uma mulher chegou num carrão bonito, né? E ela abriu o vidro e perguntou pra mim, pô, como é que eu era feliz? Eu tava embaixo do sol, vendendo bala no semáforo, todo suado, um calor absurdo. Ela no carrão dela, no ar-condicionado e tudo mais, baixou o vidro chorando e perguntou pra mim, como é que eu era feliz? Como é que eu conseguia sorrir estando naquela situação? E ela triste ali, dentro do carrão dela. Isso daí são pequenos sinais que a gente vai vendo. Exatamente. Primeiro que dinheiro e felicidade não tem muita relação, tá? Robin Williams não era pobre, ele se matou.
tá? Você tem uma série de pessoas famosas que tiram a própria vida, tá? Na verdade, assim, quando essa mulher faz essa pergunta, é que a gente não sabe o que é o referencial dela de felicidade. Entendi. Se o meu referencial ele for muito alto, se ela estivesse num carro de luxo de 200 mil reais, mas ela quisesse estar numa Ferrari que custa 2 milhões, o referencial dela é muito distante dela, do que ela tem. E aí, talvez ela esteja realmente infeliz. Agora, se o meu referencial de felicidade é eu ter comida para pôr para meus filhos à mesa, conseguir levar ele para a escola, uma roupa limpa, conseguir saldar as minhas contas É mais no final do mês, tangível. exatamente, isso pode ser mais satisfatório. A gente tem uma visão de felicidade, uma visão de Instagram, né? É todo mundo bronzeado. Comercial de margarina? Comercial de margarina, é isso mesmo. É aquela família bonita, né? Comercial de margarina com todo mundo sorrindo, feliz, na praia, bronzeado, cabelo com escova, né? As mulheres, aquela maquiagem que já acorda, né? Só que a vida não é assim. As pessoas entendem que eu preciso de alguma coisa para viver, então a felicidade vai estar no final. Enquanto, na verdade, a vida ela é composta de pequenos picos de felicidade e normalidade. Você está vindo para cá, aí você, sei lá, você parou e comprou a balinha no semáforo lá do seu amigo lá e tal. Pô, gostou disso daqui, cara, eu vou comprar de novo. Opa, te deu uma pequena felicidade naquele dia. Você ficou satisfeito naquele momento. Mas daqui a pouco você levou uma fechada no trânsito, já ficou puto com alguma coisa. Então, se você for pensar que você precisa estar feliz o tempo todo, aí você vai adoecer, porque essa felicidade nunca vai chegar, porque ela está sempre no futuro. Você vai colocar aqui, eu preciso. E a chance de alguma coisa que você coloca como meta não acontecer é factual. Ela pode não acontecer. Agora, se você, nesse trajeto, você tem pequenos planos e você vai satisfazendo essas pequenas metas, você vai ter pequenos picos ali de felicidade que vai ser bom para você. Então, eu posso sonhar em ter, sei lá, 2 milhões de reais, mas eu não tenho nenhum dinheiro agora. Eu vou ser feliz com 2 milhões de felicidade, de reais, ou eu posso colocar pequenas metas. Nos primeiros 2 mil, opa, primeira meta. Opa, eu tive uma descarga de serotonina aqui. Aí eu coloco uma outra meta para outro mês, né? Que isso daí avance mais um pouco. Quando eu chegar nos 2 milhões de reais, que eu sempre sonhei, na verdade eu já estou tão satisfeito nesse trajeto que não vai fazer mais tanta diferença para mim. São as pequenas vitórias do dia a dia. É que as pessoas elas querem um caminho para a felicidade, mas a felicidade está no caminho, né? Não tem um porquê eu focar em alguma coisa lá no final. O trajeto pode ser feliz. O Carlos, e assim, hoje as pessoas têm muito falando de suicídio ainda, né? As pessoas têm muito acesso a imagens de pessoas morrendo, pessoas sendo executadas, pessoas tirando a própria vida através do WhatsApp. Chega aqueles videozinhos. Qual que é o impacto disso daí na vida das pessoas? Assim, existe um fenômeno chamado efeito Werther, tá? O que é esse efeito Werther? É quando alguma forma não técnica de divulgação de alguma coisa, do suicídio, referente ao suicídio, ele causa o efeito inverso. Ele causa um aumento da incidência de casos, tá? Então, de onde que vem esse nome, né, do efeito Werther? Lá no passado, né, houve um livro, né, que romantizava o suicídio, né? Então, ele mostrava como algo bonito e tal. E no período dessa publicação... Tipo um Romeu e Julieta da vida? Mais ou menos isso. Mas isso se popularizou tanto que ficou... a cultura pop na época, né, que não tinha esse nome, claro, né? A gente está falando de um período, né, alguns séculos atrás. As pessoas entenderam que aquilo era razoável, que aquilo era cogitável. Eu estar, né, sofrendo de amor e eu tirar a minha vida. Ou seja, a divulgação da romantização do suicídio causou um aumento significativo nesse período. Tanto que hoje nós temos que ter critério a passar isso para as pessoas. Então, assim... A gente não pode banalizar o Exatamente. termo. A ideia é assim, recebi um conteúdo disso, que mostra alguém tirando a própria vida. O que eu devo fazer com isso? As pessoas falam assim, não, mas só estou repassando para vocês verem. É comum isso, né? Toda vez que eu publico, divulgo alguma imagem, algum vídeo de suicídio, qual que é a imagem que eu estou passando? Eu estou mostrando um método letal. Aquela pessoa que pode estar cogitando naquele momento cometer esse ato, ela pode falar, opa, isso é eficiente. Eu vou fazer dessa forma, então. Então, o conselho é, não replica. Não replica. Não recebeu, passa isso, não passa. E se possível, se foi um grupo, chama essa pessoa no particular, fala assim, ô Thiago, isso daqui que você passou, talvez eu sei que não foi por maldade, isso daqui gera um efeito negativo
tá? Assim, assim, assim e tal. Porque se você chama a atenção da pessoa no grupo, ela pode se sentir ofendida. Sim. Chama ela no particular para que ela tenha essa consciência que com certeza ela não fez por mal. Talvez ela não tenha a noção do que aquilo faz. A título de curiosidade, quando existe algum caso, né, de algum famoso ou algum caso divulgado pela mídia, você pode perceber que ou tem uma nota muito pequena ou fala de uma forma que não faça parecer que aquilo é razoável. Por exemplo, não se fala assim, fulano teve êxito ao praticar o ato. Porque êxito parece uma coisa boa. Se fala do fato, não se fala a forma, não se fala o meio, tá? Então, todo esse conhecimento sobre que a mídia tem hoje vem de alguns estudos lá do passado. São cuidados como divulgar. Exatamente. Então, a ética na divulgação desses fatos, ela é bem importante. As pessoas, além da tão buscada felicidade, que a gente conversou agora, que ela está no caminho, né? Ela não é o objetivo, ela está no caminho, você tem que viver isso daí, né? Que dicas como psicólogo você fala para as pessoas assim, você daria para as pessoas poderem ter mais qualidade de vida? Seja mais humano, seja menos mecânico e viva mais. Tudo aquilo que você terceiriza, tudo aquilo que você vai deixando de lado, eu quero comida, eu peço no iFood. Eu quero tal coisa, aí eu vejo aqui. Eu só sou feliz se eu publicar a foto que eu comi. Não, vai lá e come aquele prato. Não publica aquilo, vai e come. Você vai no show, você passa o tempo todo filmando o show. E você vê o show pelo seu celular. Pela telinha aqui, né? Ao invés de curtir o show e ter na memória. Viva! A gente tá num momento em que tudo tem que ser feito para mostrar para os outros. Não viva para os outros, viva para você. Faça aquilo que você gosta. Eu fui fazer um slide sobre qualidade de vida. Eu falo assim, faça o que você sente prazer. São 2 slides que eu uso. Um deles tem o quê? Uma pessoa numa moto, na estrada, e na parte de baixo uma pessoa pedalando, e no segundo slide tem o quê? Uma pessoa num clube de tiro, e a outra imagem no mesmo slide é jardinagem. Não interessa, se aquilo te faz feliz, faça. Claro, né? Desde que não seja ilícito, né? Não dentro das suas proporções legais. Exatamente. Então, descubra aquilo que você faz bem, aquilo que te dá prazer e faça aquilo, tá? Não tem muita receita de bolo. E assim, e não ignorar aquelas coisas básicas, né? Opa, preciso me alimentar bem. Eu preciso dormir bem. Eu preciso fazer atividade física. Eu preciso tomar sol de vez em quando. Ou seja, se eu ficar só lá no computador, lá, vou upar o dia inteiro hoje, né? Não vou sair. Cara, isso... O que você está construindo para sua vida? O que importa para gente hoje? Seja empresário, seja empreendedor, seja assalariado. O que importa? É dinheiro no bolso? É a família? É o trabalho? O que realmente importa? É o viver? O que importa isso hoje? É uma pergunta muito subjetiva. Vai depender de cada pessoa. A primeira pergunta é, qual que é o seu objetivo? Aí você vai descobrir o que importa. Na verdade, enquanto você estiver buscando esse objetivo na sua vida, você vai descobrir uma série de outras coisas que farão a diferença que você fala. Talvez aquele objetivo te levou ao que realmente você precisa. A palavra o que importa. Essa é uma resposta que não tem... Uma pergunta que não tem resposta. Você vai descobrir durante o trajeto da sua vida. Cada pessoa. Exatamente. Porque o que me faz bem não te faz bem. O que pode me trazer felicidade, para você, pode ser algo repulsivo. Como eu falei para você, se te faz bem, pratique tiro. Vai lá no clube de tiro, fura o papelão quanto você quiser lá. Mas eu me recordo, por exemplo, na faculdade, algumas pessoas perguntaram assim, nossa, Carlos, mas você gosta de arma de fogo? Cara, eu sou apaixonado por arma de fogo, desde a minha adolescência. Sempre gostei de arma de fogo. E aí, eu consigo pegar uma coisa que, para algumas pessoas, é um símbolo de violência e ter um lazer saudável com aquilo. Ou seja, eu consigo... Outros gostam de jardinagem, como você colocou no exemplo. Sim, exatamente. Então, se você não se conhecer, você não buscar algo que seja bom para você, ninguém vai fazer isso para você. O mundo não vai parar para você. Então, o que realmente importa é se conhecer, saber qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar e como você deve fazer para chegar lá. Na verdade, o como você vai chegar nesse objetivo aí, possivelmente você vai falhar várias vezes no caminho. Você vai cair, o importante é não desistir. O importante é, você caiu, levanta. Exatamente. Caiu, levanta, continua. É brigar sempre. É isso mesmo, é ser teimoso, cara. É chegar lá e persistir. Ué... O que importa, então, é a persistência. O que importa é a persistência. E deixa eu falar um negócio pra você. Ao longo da sua vida, você está quantos anos hoje? Eu tô com 35 anos. 35 anos. Ao longo da sua vida, tem pessoas aí que participaram bastante de quem você é hoje. Sim. Né? Eu queria deixar um espaço para você agradecer.
Cara, o problema é esquecer de alguém, né? Quando Então, a gente fala disso, eu agradeço a todos, né? Mas Mas o que importa são aquelas pessoas... Aqui, assim, eu tenho um ditado que eu sigo muito, que uma mão tem muito dedo para contar os seus amigos, né? De Exatamente. verdade. Então, é pai, mãe... É assim, ó, quem eu dedicaria, né, a pessoa que eu sou hoje? Eu acho que meus pais, né, é o básico. A gente traz muito dos valores de berço, né? Isso é Seu pai é um cara inegociável. que foi muito empreendedor, né? Meu pai foi. Seu pai ele é do começo de Meu pai era Hortolândia, rolista, né? né? Meu pai era rolista. Ele tinha o bar, ele vendia terreno, ele comprava terreno, Meu pai né? usava o bar para fazer negócio, né? Ele comprava um carro, deixava lá em frente anunciado, o bar era o menor lucro que ele tinha. Então era assim, ele negociava terreno, carro, casa, Não, seu pai é um empreendedor nato, velho. cavalo, né? Antes da gente começar a falar disso, aí seu pai já fazia faz O tempo, meu cara. pai conseguiu enganar o cigano, né? Como é que é essa história aí? Então, assim, meu pai ele conta que certa vez ele viu um cigano vendendo tacho. E cigano é liso, né? Você Sim. sabe que quando você achar que você empatou com o cigano, você levou um balão. Você vai descobrir só depois, quando ele foi embora. E aí tava lá aqueles tachos de cobre e tal, e aquilo é caro, né? O cara sempre joga o preço lá em cima, dizendo que aquilo é feito de um material, sei lá o que, lá para parecer mais valorizado. E aí meu pai, ele vendia coisas na rua. E aí ele chegou e falou que... Chegou no local e falou, quanto que é esse tacho aí? Seria, vamos dar um exemplo, um valor fictício, R$300 cada um. Mas se levar 2, tá? Faço por 500. Ele falou, e se eu pegasse uns 20, você faz por quanto? Ah, eu tenho que ligar lá e tal, descobrir. Mas assim, eu consigo fazer por tanto. Já foi lá e fez uma prévia e tal. Não, porque eu tô pensando em colocar aqui para vender e tal, não sei o quê. Meu pai vende umas coisas na rua. Então, e o que o senhor vende? Então, eu tô vendendo aqui cobertor. Né? Ah, quanto que é? Tanto. Aí ele fez uma venda pro cigano e nunca comprou nada do cigano, né? Tava só puxando conversa com o cara. Então, assim, é uma habilidade, né? É aquilo que eu falei para você. Se você conhece as suas habilidades, você se dá bem. A questão é, talvez ele sabia que ele tinha essa habilidade e meteu o louco, né? E deu certo. Seu pai é um cara legal. Família, pai e mãe, né? Meus pais, minha atual esposa que me aguenta, né? A mulher, assim, que Fazer um jabá me trouxe... Fazer um jabá pro pet shop da Lindsay? Vamos fazer um jabá. Fofuras Pet Shop, tá? Em Sumaré, busca e entrega na região central até Nova Odessa. Tá? Oh, que legal. Se você tiver algum cão, gato, coelho que você precisa deixar ele cheiroso e bonito, Fofuras Pet Shop. Bacana, meu. Bacana. Cara, eu queria agradecer. Obrigado pelo papo. Tá. Assim, foi fantástico. Obrigado por acreditar Sim. no nosso projeto, né? Ver que a ideia de levar isso daqui adiante, essas dicas, essas perguntas que a gente fez, é para assim, para refrescar, para ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades, a buscar se conhecer melhor, para fazer negócio e tudo mais. Eu queria agradecer o seu tempo aí. Que isso. Vir aqui com a gente, Posição. trocar uma ideia. Pessoal, mais um episódio do Gente Como a Gente. O Carlos, agora eu vou chamar de Juninho. Tá? Ele é gente como a gente, é batalhador, empreendedor, tá buscando aí correndo, psicólogo formado também e veio aqui compartilhar com a gente. Obrigado a todos. Obrigado, Juninho. Forte abraço. Tamo junto. Forte abraço aí. Valeu!